Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal, o Porta do Mundo, no seu primeiro vídeo. Sim, senhoras e senhores, o nosso primeiro vídeo finalmente sai do papel e dá início a esse projeto que eu espero que dê certo, mas bora lá. Aqui quem fala com vocês é o seu apresentador, editor e idealista desse roteiro. Sim, esse vídeo foi feito inteiramente por uma pessoa. Sim, algo bem trabalhoso e eu espero que vocês gostem. Tem muita dedicação e amor nesse vídeo. Porém, antes a gente vai fazer uma pequena introdução para eu poder me apresentar para vocês. Bom? Bom, então bora lá. Senta num lugar confortável, assiste esse vídeo no sofá, deitado, comendo, como for da sua preferência, porque a gente vai para a introdução deste canal e a introdução do vídeo. Bom, agora a gente vai falar sobre a introdução do meu canal. Basicamente, o objetivo dele é fazer um repasse de conhecimentos que eu estudei e fui atrás, para você que ou não conhece, quer uma opinião diferente, ou quer mesmo uma introdução sobre o tema, num vídeo rápido. Bom, eu vou tentar sempre fazer os meus vídeos de uma forma equilibrada, sendo bem didático na fala, porém eu vou tentar manter sempre um humor algo um pouco mais fácil de se acompanhar, porque só falar é um pouco chato, eu sei disso, eu não vou negar. Os que a gente vai abordar aqui sempre serão sobre política, filosofia e também um pouco de assuntos cotidianos variados. Bom, no que mais é isso. Se você gostou da proposta, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um joinha. No que mais, agora a gente vai de fato para o vídeo sobre o socialismo versus capitalismo. Faz sentido no século XXI? A gente vai começar com uma introdução aos temas. O primeiro deles é o socialismo. O que é o socialismo? O que é a economia socialista soviética? O que levou ao fim da União Soviética? E se a China é socialista ou capitalista? Bom, falar sobre o socialismo, a gente vai falar sobre o capitalismo barra liberalismo. É muito importante as duas coisas estarem atreladas. Bom, a gente vai falar o que é o pós-União Soviética do capitalismo, as crises recentes do capitalismo no século XXI e as políticas sociais. Bom, depois de falar de tudo isso, a gente vai fazer a conclusão e finalmente dar fim ao nosso projeto desse vídeo. E é isso. A gente agora vai para o socialismo. Vamos começar a falar sobre o socialismo e o que ele é. Sigam meus bons, agora eu vou falar o que é o socialismo com uma pequena definiçãozinha. Socialismo é uma forma de gestão social, econômica e política de uma nação. Basicamente, essa é uma noção bem pequena do que seria o socialismo para um Estado. Um Estado total seria socialista. O Estado como um todo precisa ser socialista. Não dá para ser uma parte socialista, ele precisa ser no todo socialista. Ideias centrais, basicamente, são as seguintes: acabar com as classes, a sociedade ser igualitária e o fim do acúmulo de riqueza. Mas muita atenção aqui, eu peço calma antes que você venha me xingar no comentário. Essas definições que eu usei, elas são para ser simples mesmo. Bom, eu vou desenvolver cada uma delas. Então eu peço calma antes que você me xingue, e aqui eu vou falar um pouco de qual socialismo eu estou usando no meu vídeo. Bom, basicamente o socialismo principal que eu vou estar usando é o socialismo marxista-leninista. Em secundários, para quase dizer não muito relevantes, porque o principal foco desse vídeo é o socialismo marxista-leninista, são o socialismo stalinista e o utópico. Mas é bem pouquinha coisa que eu vou falar deles, eles são mais citados do que usados. Bom, agora eu vou falar um pouco melhor sobre as ideias centrais do socialismo. Eu vou desenvolver um pouco elas melhor. Anastácio Pipinella, essa referência é muito boa. Bom, a gente vai começar como o primeiro tópico, que é acabar com as classes. O que isso quer dizer? Bom, é o fim das classes. No socialismo, a ideia de luta de classes é central. Essa ideia de uma luta de classe é muito importante no contexto socialista, mas só tem duas. Dentro do contexto socialista existem duas classes, que seriam qual? O proletariado e o burguês. O proletariado seria aquele que vende a sua força de trabalho para viver, é aquele que usa do seu próprio trabalho para viver. Já o burguês, na teoria, é aquele que enriquece por meio da exploração do proletariado. Ele ganha pelo seu trabalho, ele explora o seu trabalho para enriquecer, para gerar acúmulo de capital. Bom, todas essas ideias de luta de classe, elas vão surgir da Revolução Industrial, onde as condições de vida de um trabalhador não eram muito boas, onde crianças, homens e mulheres trabalhavam muito
recebiam muito pouco. Então, era-se muito esforço para pouco ganho. Bom, com tudo isso acontecendo, se surgiu uma coisa chamada sindicatos. Sindicatos é onde os trabalhadores rurais ou urbanos se reúnem para discutir soluções de problemas e de necessidades em comum. Bom, se tinha um problema acontecendo dentro da fábrica, alguma coisa não estava muito boa, o sindicato fazia uma reunião dos trabalhadores e levava até o patrão. Se o patrão não aceitasse esse diálogo entre o sindicato e ele, bom, os trabalhadores entravam em greve. Então surge mais ou menos desse princípio. Basicamente, Engels e Marx pegam tudo isso e jogam dentro do caldeirão do socialismo junto ao iluminismo. Sim, o socialismo ele pega muitas dessas referências do iluminismo de liberdade, igualdade, fraternidade, luta contra a opressão da burguesia, porque o iluminismo é basicamente isso. É uma revolução do povo contra a burguesia que oprimia eles. Então, o socialismo ele experimenta muito isso. Tinha muitas organizações de sindicatos, então o socialismo se permeou a sua criação, mesmo que seja muito tempo depois. Afinal, a gente está falando mais ou menos ali de 1770 ao socialismo que vem em 1846, 48, agora eu não me engano. Então, basicamente, esse é o contexto total do socialismo. Ele vem nessa antítese à Revolução Industrial, ele pega essa parte do iluminismo, mas, bom, isso faz sentido? Faz sentido toda essa luta contra a burguesia? A burguesia de fato oprime o proletariado? Bom, eu já vim adiantar que não, isso não faz sentido se for feito da seguinte maneira, usando o esquema de jogo de soma não zero. Jogo de soma não zero basicamente é um princípio de ganho e perda, onde as pessoas não podem ganhar nem perder, apenas um vencedor, demais perdedores. Basicamente, isso é um princípio que é usado no futebol, sabe? Aquele negócio de vitória, derrota, empate. Aqui também funciona da mesma forma, que você ou pode ganhar ou você pode empatar, e empatar no caso é nulo. Bom, isso não é um conceito econômico, ele não é usado na nossa economia convencional, principalmente no mercado, porque o mercado é troca, e troca sempre é um benefício. Por isso ela não pode ser zero. Troca nunca pode ser zero. Basicamente, quando você trabalha para alguém, você está gerando riqueza e você ganha uma parte dessa riqueza. E a outra pessoa, o seu patrão, por exemplo, ganha a outra parte. Isso é uma troca. E é basicamente como funciona o mercado de trabalho. Aqui, esse princípio de que o burguês te rouba e enriquece pelo seu trabalho, ele não é econômico. Ele usa esse esquema de soma e não zero. E ele não é econômico, porque ele estabelece com que toda riqueza seja fixa e que sempre precisa extrair do outro, sempre preciso roubar do outro para crescer. E não é assim que funciona. Bom, nos demais era um conceito que eu queria explicar para dizer que toda essa antítese de que o burguês rouba de fato do proletariado não é real. Eu acho justo o questionamento de proporção que um ganha sobre o outro, mas isso vai ficar para a parte do capitalismo. Sociedade igualitária. Uma sociedade igualitária seria aquela em que todo indivíduo faz parte do coletivo. Não entendeu? Eu vou explicar. Todo indivíduo, você, deveria agir para o coletivo, que seria a nação e as outras pessoas. Todo mundo fazer o seu para que todo mundo ganhe. É basicamente algo bem otimista esse tipo de pensamento. E é uma das bases essa parte da sociedade igualitária coletivista. Aliás, essa coletivização ela vai muito além só do indivíduo, ela vai de propriedade privada, basicamente todo o trabalho que você vai fazer ele é coletivo, todo mundo participa, todo mundo faz. Bom, outro ponto muito importante que seria a destruição da desigualdade social, que o Estado iria interferir para que todos os indivíduos tivessem a mesma oportunidade. E também outra coisa, além do indivíduo receber as mesmas oportunidades, seria que o indivíduo, perante a lei e de forma social e moral, ele seria igual. Todo mundo é igual. Todo mundo, homens, mulheres, negros, homossexuais, todo mundo seria igual. Basicamente, essa seria a sociedade igualitária. Aqui eu vou fazer um adendo que é uma sociedade igualitária socialista, não comunista. Comunista, ela seria a utopia do socialismo. Quando você atingisse o socialismo, que seria essa sociedade igualitária, você evoluiria para o comunismo, que é uma sociedade um pouco mais utópica. Ninguém chegou nem perto a relar algo sobre isso.
Bom, agora eu vou falar se faz sentido. E faz total sentido essa ideia de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa para o homem. Porém, ela não é muito viável, porque exige um grande custo de Estado. Isso só seria possível se o Estado fosse economicamente autossuficiente, que é um dos estágios do socialismo. O socialismo ele só pode existir quando a sociedade que o fizer ser autossuficiente. O que mais, não se tem muito o que criticar aqui. É condicionado a uma coisa que a gente nunca viu acontecer, então não dá para refutar algo que nunca aconteceu. Bom, o que mais é isso? Agora a gente vai falar sobre o fim do acúmulo de riquezas. Bom, o que seria o fim do acúmulo de riquezas no socialismo? Seria basicamente uma antítese direta ao capitalismo, onde nada que seja riqueza, e isso é muito relativo à riqueza, é muito subjetivo, será pessoal. Ainda vai haver itens pessoais, porém nada que você possua nesse sentido será seu, e sim utilizado por você em um determinado período. Como assim? Itens pessoais como celular, roupas, esse tipo de coisas é pessoal, então é seu. Porém, o que seria riquezas é usufruído por você em determinado período. Por exemplo, como isso era feito na prática na China e na União Soviética. Bom, na China isso é feito a partir de um contrato em que você recebe a posse por período de alguma coisa. Na União Soviética também era a mesma coisa. Então, casas, carros, TV, todas essas coisas elas são distribuídas pelo governo e são usadas por você, mas não é seu. Então, basicamente, essa seria a ideia de como eles acabariam com a riqueza pessoal, esse acúmulo de riquezas. Pera aí, acho que eu entendi, pô. Eu acho que eu entendi, pô. O cara tá falando do comunismo, mas só tá falando coisa boa, não tá falando merda sobre o comunismo. Acho que esse cara é comunista, hein? Não vamos escutar ele, não, pô. Comunista aí, safado, pô. Bolsonaro? Bolsonaro, o que você está fazendo no meu vídeo, Bolsonaro? Por que você veio aqui ver um vídeo sobre socialismo e capitalismo, Bolsonaro? Não interessa. Eu só quero saber, ô, sua tchutchuca da esquerda, por que você não falou mal do socialismo ou alguma coisa do tipo? Bolsonaro, eu não falei mal do socialismo porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é passar a conduta teórica para dizer no final se as duas coisas têm sentido. Se essa disputa entre socialismo e capitalismo faz sentido no século XXI. Esse é o objetivo do vídeo. Eu não estou aqui para dizer se a conduta prática dos dois é boa ou não. Isso fica para outro vídeo. Acho que eu entendi, pô. Agora que você vai começar a falar merda dessa tal de União Soviética, você vai falar as merdas da União Soviética agora? Agora acho que me tranquilizei, mas eu vou ficar de olho aí, hein? Vou ficar de olho aí pra você não ficar falando essas merdas aí, não, pô. É, tá. Vamos ver o que dá aí, pô. Um forte abraço e toquei. Bom, depois desse gank aqui do Jair Messias, a gente vai falar sobre a economia da União Soviética. Os 4 pontos que a gente vai abordar vai ser a NEP, os planos quinquenais, economia planejada e a autossuficiência da economia soviética. Bom, o que foi a NEP? A NEP foi um projeto de 1921 a 1928 que ele acontece no contexto da Guerra Civil Russa, onde Lenin propôs esse governo de transição, muitas vezes relacionado por ele como governo de transição entre que para você ter uma economia socialista, você precisa desenvolver o seu capitalismo, para que a sua economia seja autossuficiente e assim possa ser socialista, porque isso é muito necessário. Mas, no geral, foi uma política levada a cabo do Partido Comunista e pelo Estado Soviético no período de transição do capitalismo ao socialismo, como eu falei. Suas bases foram traçadas por Lenin na obra Tarefas Imediatas do Poder Soviético e teve início na primavera de 1918. Basicamente essa tentativa de estruturar o governo. Mas o que aconteceu em 1918 na Rússia? Bom, muita coisa. Uma coisa chamada comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra? O comunismo de guerra foi uma tentativa de salvar o governo soviético, implementando um que seria um comunismo muito tribal, um comunismo não estruturado, onde basicamente eles pegaram, aboliram o dinheiro porque não se tinha uma moeda forte, o governo estava endividado, então ele não conseguia sustentar essas dívidas, aboliram o dinheiro. Simplesmente, agora as trocas e os comércios eram feitos por trocas. Bom, também teve os confiscos de grãos para o exército e a centralização do poder. Bom, mas o que a NEP tem a ver com isso? Bom, com a NEP eles pegam todo esse preceito de comunismo
de guerra e quebram. Basicamente, eles voltam ao capitalismo. E muita gente fica muito puta com Lenin, porque basicamente o que dizem é que Lenin tá traindo o partido. Porque ele fala que não vai ter mais o capitalismo burguês, chega de burguesia, e ele volta com o capitalismo, que é uma coisa burguesa. Bom, mas ele basicamente depois se defende, dizendo que era necessário esse governo de transição. Aliás, eles chamam de governo de transição, que é essa fase entre o capitalismo e o socialismo, que você precisa desenvolver o capitalismo forte para se atingir a autossuficiência e assim ser socialista. Mas basicamente foi a NEP, foi essa tentativa agora de fortalecer o capitalismo e tornar a economia soviética independente. Bom, agora eu vou falar uma linha do tempo sobre isso, que começa em 1917, com a Revolução Russa. Em 1918 começa a NEP. Em 1920, Stalin assume o poder, já que Lenin já estava começando a ficar bem doente, fragilizado, e ele vai morrer em 1924. A morte de Lenin é em 1924. Em 1928 é o fim da NEP. Bom, agora a gente vai falar sobre o stalinismo econômico. É muito importante falar sobre o stalinismo econômico, porque ele vai dar basicamente a martelada final no que seria o socialismo daqui para frente. Stalin ele define o que vai ser o socialismo e o seu fracasso. Sim, eu já admito que Stalin tem muito a ver com o fracasso da União Soviética. Por que o Stalin tem muito a ver com o fracasso da União Soviética? Porque basicamente ele dita uma União Soviética muito poderosa economicamente, porém não transita para o socialismo. Porque Stalin era uma figura muito controversa, ele era muito paranoico, ele não queria deixar o poder porque ele acreditava que ia ser morto. Ele era uma pessoa muito paranoica. Então ele não quer deixar o governo, ele não quer perder o poder que ele tem, ele teme que isso aconteça, que ele abra oposição e ele morra. Então ele não abre para o governo soviético, para o socialismo, quando devia, porque ele atinge de fato a industrialização, só que não transita. Bom, mas basicamente como ele fortaleceu a economia soviética? Com os planos quinquenais, que ocorrem de 1928 e 1932, o primeiro plano quinquenal, depois não tem mais quatro, ou seja, são quatro planos quinquenais. O objetivo era de fortalecimento da economia soviética, pela agricultura, indústria pesada, esse tipo de coisa. Basicamente é isso o plano quinquenal. Desenvolvimento econômico muito rápido. Agora eu vou falar sobre o que levou ao fim da União Soviética, da URSS. Bom, basicamente o que levou ao fim da União Soviética foi a ineficiência econômica do Estado, a estagnação econômica e o alto custo do Estado. Tudo isso está muito relacionado a essa causa aqui, ó, economia planejada. Sim, economia planejada não é algo bom para o Estado, principalmente para um Estado que está transitando, porque Stalin ele para a União Soviética nisso. Fica nesse limbo de, ué, o que acontece agora? A gente tem uma economia planejada, a gente atinge a meta, você estabelece novas metas, e como a economia tinha todo um processo burocrático, a economia soviética era muito estatal, muito era burocrática, você não conseguia inovações como se tem no capitalismo. Então é uma economia que ela não pode ser tão diversificada quanto a economia capitalista. E isso é muito complicado, porque ela compete justamente com as indústrias capitalistas. Então esse foi um erro muito grande da União Soviética, porque se ela tivesse atingido o socialismo, ela seria autossuficiente e ia ser blindado o capitalismo. Bom, sobre a estagnação econômica da União Soviética, a gente já abordou esse tema, a gente acabou de abordar ele, falar um pouco sobre ele, essa primeira parte. Agora a gente vai para essa parte 2 aqui, ó, que é nos anos 70. O que aconteceu nos anos 70? A União Soviética já estava com seu fim decretado. Ela não conseguia se sustentar mais das pernas, ela começou a estagnar economicamente, os gastos militares estavam altíssimos, ela ainda tentava competir com os Estados Unidos e não conseguia, era gasto demais. Aliás, essa é uma das vantagens do capitalismo sobre o governo socialista quando eles entram em conflito. O Estado capitalista tem investimento do setor privado. A União Soviética não tem investimento do setor privado porque não existe setor privado, é tudo estatal. Isso é uma diferença da China, aliás. A China tem um setor privado que pode investir nela mesma e ajudar nessa luta, mas é muito diferente desse conflito de União Soviética e Estados Unidos. Mas basicamente o golpe final contra a União Soviética foi que ela não conseguiu manter o seu poder central. Quando ela abre o seu governo, quando ela abre o seu capital para o mundo exterior, é o seu fim. Porque começa a entrar a economia liberal, começa a entrar os direitos civis, começa a entrar a liberdade de expressão, e tudo isso rumina numa queda da União Soviética. Ela se desfaz, basicamente. Porque basicamente o Estado brasileiro centralizado, aí o que tanto se temia, o Estado burguês entrou na União Soviética e ela colapsou. Basicamente foi isso.
Agora a gente chega num dos momentos mais importantes do vídeo, que é a recapitulação de tudo nesse ponto específico aqui. A gente já definiu o que era economia socialista, a gente já definiu o que era socialismo, e agora a gente vai definir se a China, de fato, hoje, no seu modelo atual, é socialista ou capitalista. Bom, a resposta é nenhum dos dois. Ela é o seu governo de transição. Ela tem todas as características do governo de transição, o Estado central, desenvolvimento do capitalismo para uma economia autossuficiente, mas, basicamente, ela é isso. A China é um modelo de transição entre capitalismo e socialismo. Ela não é nenhum dos dois. Ela ainda não chegou a ser socialista. Então, basicamente, ela é só apenas o grande governo de transição. Bom, no que mais sobre a China é isso. Agora a gente vai falar sobre o capitalismo. A gente finalmente chegou no capitalismo e o liberalismo. Bom, basicamente essa parte ela vai ser mais fácil de falar. Eu acho que o socialismo ele era mais complicado de explicar, porque tem muita variação de socialismo tem muitas coisas que a gente não sabe. O capitalismo é mais fácil porque a gente vive no modelo capitalista. Então é muito mais fácil a gente definir o que é capitalismo e liberalismo. Mais um detalhe que eu quase deixo escapar é que a gente está falando principalmente do capitalismo e o liberalismo americano. Não exclusivamente dele, mas principalmente do capitalismo americano. Bom, no que mais é isso, agora a gente vai falar de fato sobre o capitalismo e as suas fases pós-União Soviética. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o capitalismo e o liberalismo. Primeiramente, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção e tem como os principais objetivos o lucro e a acumulação de riqueza. Basicamente, isso é o capitalismo. É um modelo econômico que ele visa basicamente o lucro. É o principal objetivo do capitalismo. Bom, mas e o liberalismo? O liberalismo é uma doutrina político-econômica que surge com sua essência da vontade de limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção e a propriedade privada e o livre comércio. Uma coisa muito interessante sobre o liberalismo é que ele é uma antítese direta ao socialismo. Sim, o liberalismo ele surge uma antítese ao socialismo, já que no socialismo se tem um Estado muito grande, um Estado centralizado, aqui eles vão propor o Estado mínimo, que é a diminuição do auxílio e da intervenção do Estado na sociedade. Já o socialismo pega justamente o contrário, que o Estado deve auxiliar a sociedade. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre capitalismo e liberalismo pós-União Soviética. Basicamente, o que acontece? Novos mercados vão surgir com a queda da União Soviética, porque agora várias repúblicas que eram socialistas, agora não eram mais socialistas, agora eram capitalistas. Então se abriu um leque muito grande de investimento no leste europeu. Isso aconteceu? Não muito. Basicamente, onde mais é investido é na Rússia mesmo. Ela é o grande estado agora no mundo capitalista. Agora, se com a queda da União Soviética vai surgir uma hegemonia americana total no mundo, os americanos vão ter poder total no mundo, vão liderar basicamente toda a importação do mundo. E depois, com essa hegemonia, ela se viabiliza uma coisa chamada American Dream. Basicamente, o que é o American Dream? É o sonho americano. O American Dream seria basicamente o ideal americano de que ali é a terra da oportunidade. Ali você vai conseguir de fato evoluir, sair da pobreza e conseguir enriquecer e ter tudo que você quer. Essa é mais ou menos a ideia do American Dream. É essa possibilidade de enriquecimento e de liberdade e igualdade total. Quando isso ocorre? Nos anos 20 e depois no final dos anos 90 até os anos 2000. E basicamente, quando acontece esse American Dream, normalmente ele é suscetível por uma crise econômica. Por quê? Basicamente, é o processo que ele é viabilizado. Ele é viabilizado pela falta de oposição global, não tinha mais a União Soviética, então não tinha quem se opôsse ao capitalismo. O uso de mão barata do Oriente, basicamente aqui a Índia e a China entram muito, porque existe muita pessoa e não era um mercado muito qualificado. Então era barato, era muita gente, muito mais barato do que a mão de obra europeia e americana, que era mais especializada, mais cara. Então as empresas elas migram o seu capital de mercado para a China ou para a Índia, para assim ganhar muito mais lucro, que é o objetivo final do capitalismo, mas aqui ele entra muito no contexto da mercadoria, esse lucro muito grande. Redução da intervenção do Estado na economia, o governo americano ele diminui o seu intervencionismo na economia, ele reduz as taxas de juros e derruba muitos dos impostos que se tinha. Basicamente, isso foi o auge do liberalismo. Foi no American Dream. Nos anos 2000, basicamente, toda a economia global tinha seu principal parceiro os Estados Unidos até a Rússia.
A China era muito fraca, não tinha muito ainda o que atribuir ao mundo, estava no seu começo de industrialização. O PIB americano ele tem um crescimento estrondoso, uma diferença muito grande, mas você já percebe que nos anos 2000 a China já é o segundo maior PIB do mundo. Mas a economia americana está ótima. Investimento, capital, mão de obra barata. O que mais a gente pode pedir? O que vai dar errado? Agora a gente finalmente é a maior nação do mundo. 24 Estados Unidos perde o posto de maior parceiro econômico do mundo. O débito dos Estados Unidos passa de 124% do seu PIB. Saída vergonhosa do Afeganistão, crise do .com, crise de 2008, crise de 2025 e o pior de todos. Relax, guys. Entenda, salve essa piada, entenda que foi uma brincadeirinha de leve. Bom, mas o que foi as crises no Ocidente no geral? Bom, nos Estados Unidos de uma forma um pouco menor vai ser a crise do .com, depois a crise de 2008, depois uma coisa chamada neocolonialismo, a forma de funcionamento do capitalismo e depois o que é as políticas sociais. Bom, basicamente, o que é a crise do .com e a crise de 2008? Elas são causadas por uma coisa chamada bolha especulativa do mercado. O que é uma bolha especulativa do mercado? Especulativa, de uma forma bem resumida, é quando um ativo ele se valoriza muito mais substancialmente além do seu valor intrínseco real. Ou seja, o valor dispara em relação ao que realmente ele vale. Mas como isso acontece na crise do .com, por exemplo? Bom, basicamente nos anos 2000 se estourou a internet. Então, vários sites, várias empresas digitais valem muito no mercado por serem novidades. Elas são escassas e normalmente elas davam muito lucro no começo. Então, o que se aconteceu? Os gerentes, os corretores de Wall Street, os corretores de Wall Street, eles pegam e começam a investir adoidado em qualquer coisa.com. Tinha.com? Vamos comprar porque vai dar dinheiro. Isso que gerou uma bolha especulativa, porque basicamente, qual era o problema? Tudo que tinha.com vai ser um sucesso. O que aconteceu? Quando as coisas do .com, os sites, não davam tanto lucro quanto eles achavam que iam dar, basicamente quebrou o mercado. Porque se tinha muito investimento que não se tornou rentável, se gerou um prejuízo muito grande. 2008 foi basicamente a mesma coisa, só que com imóveis. Os imóveis, por estarem com taxas de juros e impostos reduzidos, muitas pessoas foram comprar casas. Então, os imóveis estavam se valorizando muito, as pessoas estavam comprando. Ou seja, a oferta e a demanda, ambas, as duas, estavam muito altas. Então, eram basicamente um grande de um cavalo branco, o cavalo que vai ganhar a corrida. Então, todo mundo foi apostando nele, todo mundo foi investindo. Ou seja, de qualquer forma, os investidores, quem comprava, quem vendia, tinha lucro. Então, era um grande lucro gigante que estava acontecendo. Só que o que acontece? Uma hora as pessoas têm que parar de comprar casa. O que eles fazem? Vamos começar a inflacionar o mercado de propósito para conseguir manter esse lucro alto? Sendo que uma hora o mercado quebra, porque justamente essa especulação, essa bolha, ela explode e todo o mercado americano entra em crise, porque basicamente tudo estava envolvido. Isso ocorre também por causa que nos Estados Unidos antes tinha uma separação de bancos que são de mercado de investimento e bancos públicos. Uma hora eles pararam de fazer essa distinção e deixaram, não tem mais esse problema, então agora vocês podem investir à vontade. Então, quando se tem esse problema, vários bancos quebram, o governo americano não sabe o que fazer, o mundo, por ser muito influenciado pelos Estados Unidos, quebra também. E então foi uma das piores crises que tem no mundo. Temos países, por exemplo, hoje que não se recuperaram dela. A Grécia é um exemplo, a Grécia está quebrada até hoje por causa dessa crise. Itália, Espanha são países que não se recuperaram totalmente. Bom, mas basicamente, qual foi a solução? Interferência do governo. Basicamente foi essa solução que eles deram para uma crise como a de 2008. Que tipo de interferência? Basicamente uma interferência muito estatal. Eles ofereceram empréstimos aos bancos, incentivo estatal para a recuperação dos grandes negócios e bancos, injeções de liquidez e programas de estímulo fiscal com redução de juros e impostos para impulsionar a economia. Basicamente, quando o liberalismo quebra, quem vem salvar as contas? Governo. Então, basicamente, o liberalismo, normalmente, por não ter esse controle, ele acaba fazendo esse tipo de coisa, essas bolhas especulativas. Acontece isso em 29, só que por um motivo diferente, e acontece em 2008. O liberalismo, quando ele não é regulado,
porque ele precisa, teoricamente, ser não regulado, é o propósito dele, ele dá essas crises. Só que o capitalismo ele consegue se recuperar de crises. Bom, mas enfim, como funciona a economia do capitalismo? Bom, sendo um pouco redundante, mas o capitalismo tem como objetivo o lucro, certo? Vamos voltar nesse tema específico. Como é que a gente tem lucro no capitalismo? Bom, a gente pode ter lucro produzindo bens de consumo, bens no geral, certo? A gente pode extrair riquezas minerais, venda de recursos, certo? A gente pode investir, correto? Criação de negócio, a gente pode criar um negócio, correto? Só que qual o problema? Uma observação: apenas dois últimos são teoricamente infinitos. Você pode investir em qualquer coisa para sempre. Você pode criar um comércio sempre. Porém, os dois outros recursos são finitos. Produções de bem, se o mercado ele não está tendo demanda, você não pode produzir tanto, porque vai começar a perder o valor e você mesmo vai deixar de ter menos lucro. Porque é assim que funciona, oferta e demanda. Se tem muita oferta, mas não tem demanda, o preço cai. E extração de riquezas minerais, todo recurso do planeta é finito. Então, basicamente, como eles vão solucionar isso numa economia capitalista? Bom, se os meus recursos e minha produção dependem de um aumento de mercado ou novas explorações de terras, o que eu posso fazer? E se a gente subjugar economicamente e politicamente outro país? Bom, essa é a ideia do neocolonialismo. Ele é uma subjugação indireta de outros países. Não é mais uma tomada de terra direta, e sim subjugação econômica ou política de outro país. Quer um exemplo de onde isso acontece? Com a França. A França, com essas ex-colônias, cria um negócio France-Afrique, que é basicamente garantindo que teria-se acordos muito benéficos a ela pela liberdade das suas colônias. Então é um meio que neocolonialismo. Não é mais uma colônia direta da França, porém a França tem muitos benefícios com esses acordos pela independência dos seus ex-estados coloniais. Outro exemplo é os Estados Unidos contra o Oriente Médio, onde os Estados Unidos ressalvam o Afeganistão, ele subjuga politicamente outros países para virarem seus parceiros. Eles vão lá, levam a tal temida democracia dos Estados Unidos ao país, eles trocam o seu tipo de governo pró-americano e começam a baratear, vender muito mais recurso para os Estados Unidos. Isso é a ideia do neocolonialismo. E ele é muito ligado ao capitalismo, porque tem um negócio chamado economia de guerra. Como funciona uma economia de guerra? E se eu apoiar um país que está numa guerra? Eu não vou intervir diretamente, mas eu vou vender para ele produtos de guerra. Assim, a minha economia ela se fortalece, eu sempre vou ter onde vender, alguém sempre vai ter que comprar. Basicamente, também isso faz parte do neocolonialismo. Não, é mais uma economia de guerra, mas eu queria falar aqui. Basicamente, essa economia de guerra é um estado onde a economia sempre vai arrumar um conflito armado para justamente ter um mercado infinito. Muito benéfico, aliás, fazer isso. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, vocês sabiam que as 10 maiores vendedoras de arma tiveram um crescimento exponenciais nas suas ações? Eles estavam envolvidos na venda de arma para a Ucrânia. Políticas sociais. Ué, o que as políticas sociais estão fazendo no capitalismo? Isso não é coisa de comunista? Mais ou menos, meu amiguinho, porque a partir do momento que os capitalistas do governo americano e do mundo começam a perder o poder econômico por causa de sucessivas crises, o povo, no geral, pensou, ué, não está funcionando, a gente não está conseguindo viver muito bem, porque está tendo muita crise, o governo de direita não está funcionando, vamos colocar um governo mais de esquerda para ver se melhora as coisas? E basicamente, num governo de esquerda, essa segurança social ela é garantida, porém ela vem com um alto custo de Estado. Afinal, políticas sociais elas são muito custosas. A intervenção do Estado normalmente é muito custosa. Então é basicamente isso que vai acontecer com o capitalismo. Ele vai abordar agora essas pautas sociais no seu arredor, ou seja, no capitalismo agora vai ter essas pautas sociais pela balança de poder não estar muito boa, e isso vai ser uma das coisas que vai gerar umas crises muito grandes. E o nome disso, aliás, não é mais socialismo, é progressismo. Vamos progredir com os direitos? É um ponto muito importante. Mas quais os efeitos? Governo mais social, gastos públicos maiores, cultura mais progressista, né? Agora, se tem essa liberdade de falar um pouco mais da esquerda, pela direita está muito fragilizada.
E vai ser esse o ciclo que vai acontecer em qualquer país. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve o Bolsonaro, de direita, conservador. E quando a economia não foi muito bem, o que eles fizeram? Trocaram para o Lula. E se o Lula não fazer uma gestão econômica muito bem, as coisas não melhoraram, trocar para a direita. Igual aconteceu com os Estados Unidos, com Biden, com Trump. Sempre esse vai ser o parâmetro. Vai sempre trocar quando vier uma crise econômica. E esse é o ponto do vídeo, porque a gente agora finalmente acabou de falar tudo o que a gente precisava e a gente vai falar sobre a nossa conclusão, a nossa reflexão sobre o tema, o ponto mais importante do vídeo. Bom, agora acabou as piadinhas, o vídeo vai chegando ao seu fim, agora a gente vai fazer uma reflexão, que é a nossa conclusão sobre o tema. E a primeira pergunta que eu faço para você, você pode demorar o tempo que quiser para responder depois do vídeo, mas é basicamente, você entende a mensagem que eu quero dizer? Entende porque eu critiquei ambos os aspectos? Bom, basicamente, tá aqui o motivo. Eu questionei as duas coisas para mostrar que nenhuma das ideias ela funciona por si só. Nenhuma ideia é única, é universal, não existe verdade universal, principalmente no âmbito social e político. As ideias têm que evoluir, a sociedade tem que evoluir. Isso que eu quero pregar nesse canal, principalmente com esse vídeo. É mostrar que cada lado tem as suas falhas, mas principalmente também tem seus acertos, e que ambos os lados reconhecem os seus acertos. O socialismo ele precisa de um governo capitalista para sua transição, e o capitalismo precisou das causas sociais do socialismo para garantir direitos à sociedade. Não num todo, mas no geral mostra que é muito mais fácil a gente trabalhar uma coesão dos dois do que simplesmente atacar cegamente uma coisa que a gente não conhece. Eu queria explicar o que eu penso, eu busquei muito, esse vídeo tem fontes, aliás, eu vou deixá-las no comentário, sobre o que é as coisas, para mostrar que não é um monstro de sete cabeças o socialismo ou é o capitalismo malvadão. Basicamente é para mostrar que ambas as ideias têm a sua validade, têm seus acertos e têm seus erros. E é muito melhor para a gente trabalhar as duas coisas, as duas ideias, porque a nossa sociedade democrática pede isso. Eu não quero radicalizar as pessoas, eu quero mostrar a coesão. Bom, basicamente é o que eu entendo pelo meu vídeo, você pode interpretar de outra forma. Por favor, se você interpretou de algo diferente ou alguma dúvida, deixa nos comentários, dá um joinha, se inscreve. Até o próximo vídeo, ele sai em breve. Mas no geral, muito obrigado por ter ouvido aqui. Quem fala é seu humilde apresentador e até mais.